Oi pessoal, aqui é o Wanderley, professor de matemática. Vamos dar um complemento aqui na explicação sobre método e seus múltiplos e submúltiplos. Ou seja, construir o conceito do que é múltiplo de um método e do que é o submúltiplo do método. Para que você consiga mais tarde entender isso quando estiver escrito em notação científica ou na forma fracionária, coisa do tipo. Então vamos lá. Múltiplo. Múltiplo é aquela ideia de um grupo maior. Ou seja, você tem a unidade de métodos, aí você vai ter grupos maiores, ou seja, quantidades inteiras de um método dentro de um grupo maior. Então os mais conhecidos vocês já conhecem, que são o Dan, que é a mesma coisa do decâmetro, 10 metros, 10 elevado a 1. O hectômetro, 100 metros, você escreve em notação científica 10 elevado a 2. E o quilômetro, que são 1000 metros, 10 elevado a 3. Aqui tudo bem, geralmente as pessoas entendem maior, porque nesse caso aqui, entendem melhor, porque nesse caso nós temos a potência positiva. Então, potência positiva você vai ter um número muito grande, maior que zero. Vamos agora aos submúltiplos, que são partes menores do método. Vamos tentar aqui ativar os conceitos que vocês já têm, ou se não tiver, eu vou tentar aprimorar agora, de decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro é a ideia que você tem de você pegar um metro, dividi-lo em 10 partes, ou seja, um decímetro, 10 centímetros. Mas, deixando ele não em centímetro, deixando ele na unidade padrão, dimensionando na unidade padrão, nós temos que 1 decímetro é 1 dividido por 10. Transformando a fração em decimal, vai ficar 0,1. Você olha o numerador, tem 1. Lê o numerador, é 1. Como eu tenho um 10 no denominador, um zero à esquerda. Na mesma pegada, centímetro é a ideia de um metro dividido por 100 partes, ou seja, a centésima parte de um metro. Na mesma levada, para escrever em decimal, você vai pegar, escreva o numerador, que está aqui 1, V, fazer a interpretação 2 zeros, 2 casas para a esquerda. Mesma coisa para milímetro, que é a milésima parte de um metro. Nós temos aqui, faz a leitura do numerador, que é 1, faz a leitura do denominador 3 zeros. 3 zeros, o que você faz? Anda 3 casas para a esquerda. Geralmente, faz necessário você transformar o número em decimal para notação científica, que é o foco da aula aqui. Você trabalhar em notação científica fica mais fácil para operacionalizar. Então vamos ver como acontece. Se eu tenho um decimal para notação científica, lembrando que quando o expoente é negativo, nós temos aqui um formato básico do que é notação científica. Até lá nos exercícios, se você entender melhor isso aqui, você vai resolver o exercício de letra, tirar de letra. Então, genericamente, você tem aqui que sempre tem um algarismo significativo antes da potência. A potência ela é de base 10, fixa, e tem um expoente. Esse expoente ele pode ser positivo ou negativo. Ao olhar para a notação científica, fica melhor para você interpretar. Se você olhou, o expoente é positivo, você vai ter o seguinte, que o número é muito grande. Se o expoente é negativo, nós vamos ter que o número é muito pequeno, 0, alguma coisa geralmente. Como é o caso aqui, ó. Então, 10 elevado a menos 1, você tem que entender que é 1 dividido por 10. 10 elevado a menos 2 é 1 dividido por 100. Então você percebe que na mesma levada aqui, 1 dividido por 100, você tem 3 zeros aqui. Então veja bem, quando você está dividindo por 10, por 100, ou por 1000, 1 milhão, 1 bilhão, e aí vai, a cada zero que você tem aqui, você coloca como expoente, só que negativo, porque você está dividindo. Quando está dividindo é 0,0 alguma coisa. Agora eu vou puxar aqui para o que eu quero, que são os outros submúltiplos, aí, submúltiplos menores do que esse.
Então vocês aí dêem um tempo para dar uma pausa no vídeo para copiar ou dar uma printada no vídeo, na tela. Muito bem, galera, vamos continuar aqui com outros múltiplos do metro. Então veja bem, além do centímetro, decímetro e milímetro, nós temos outros múltiplos não tão conhecidos como eles, mas que são úteis. Então é o seguinte, nós temos aqui o micrômetro, nós temos o nanômetro e o picômetro. Na verdade é o seguinte, o micrômetro ele é representado de forma resumida como sendo 10 elevado a menos 6 metros. O nanômetro, 10 elevado a menos 9 metros. O picômetro ou picômetro, 10 elevado a menos 12 metros. Vamos entender isso aqui em forma de fração. Interessante para a gente interpretar a parte de 1 metro que cada um representa. Dimensionar isso. Então, 10 elevado a menos 6 equivale a 1 dividido por um número, lá no denominador, composto por 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Lembre-se que é 1 sobre 1 milhão. 1 sobre 1 milhão, milionésima parte. Tal como lá 1 sobre 100, 1 centímetro, 1 sobre 1000, 1 milímetro. Então 1 sobre 1 milhão, milionésima parte. Aproveitando o embalo aqui, escrevendo em decimal, nós temos, considerando aqui, escrevo o numerador. Quando o número aqui de baixo for uma potência de 10, você escreve quantos zeros que ele possui aqui à esquerda. Ou seja, considera o numerador, que é 1, e vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, porque está dividindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar a vírgula à esquerda. Então, reforçando, um micrômetro equivale a milionésima parte de 1 metro. Prosseguindo, um nanômetro. O que é um nanômetro? É a ideia de 1 metro dividido por um número que vai ser composto por 1 e 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se são 9 zeros no denominador, você vai ler o quê? 1000, milhão, bilhão. 1 dividido por 1 bilhão. Escrevendo isso aqui em decimal, mesma levada, só para treinar. Você coloca, escreva o 1 e vai contar quantos zeros você tem no denominador. O número aqui é 1 e 9 zeros. Então você vai deslocar 9 casas para a esquerda, contando com o zero. Com 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, vírgula. Um picômetro ou picômetro, você tem que ele vale 10 elevado a menos 12 de metro. Isso quer dizer que esse número equivale a 1 metro dividido por 1 e 12 zeros à direita. 9, 12. Escrevendo aqui em decimal, escreva o 1 e conte 12 casas para a esquerda, contando o 1 como uma casa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que acontece na leitura aqui? 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Nós temos que, no caso aqui do picômetro, vai ser uma trilionésima parte de 1 metro. No caso do nanômetro, a bilionésima parte de 1 metro. Vou passar agora uma explicação, vou dar uma explicação sim, aqui do
que é cobrado lá no PET. Lá no PET, eles dão um exemplo aqui do diâmetro do coronavírus. Só que aqui eu dei um exemplo parecido para ficar melhor para você entender. Lá pede para escrever um intervalo, que é dado em nanômetro, em notação científica. Então nós temos aqui 200 nanômetros, que é o intervalo, a 400 nanômetros. Então veja bem, em notação científica, revisando aqui, nós temos que o formato da notação científica, de uma forma genérica, seria isso aqui. Ou seja, a base 10 aqui nunca muda. O algarismo significativo, ele é um número que ele tem que estar entre 0 e 10. Ou seja, esse número pode ser do 1 ao 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. O expoente aqui, ó, positivo ou negativo. Se for negativo, como eu fiz aqui, o número é pequeno, ele é dividido. Ele é um decimal 0,0 alguma coisa. Se ele for positivo, aí já é um múltiplo, ou seja, é um grupo, aquele número representa um grupo maior, ou seja, um grupo maior com quantidades inteiras do método. Então veja bem, vou pegar aqui o 200 vezes, vou trocar o símbolo aqui de nanômetro pelo seu valor correspondente em metro, que vale 10 elevado a menos 9 a 400. E bem aqui, vou fazer a mesma coisa, vou trocar o símbolo pelo seu valor, vezes 10 elevado a menos 9. Veja bem, pediu notação científica. Aqui eu tenho como algarismo significativo um 200. Lembrando que esse número aqui tem que ser de 1 a 9. Então 200 é muito grande. Então eu vou considerar o 10 elevado a menos 9, vou conservar, para não fazer confusão. Ó, veja que o que já está, o time que está ganhando não se mexe, o que já está fica. Eu vou só adaptar aqui, ó. Então vai lá, escrevendo no formato, eu vou fazer 2 elevado a 10. De 200 para 2, eu desloquei 2 casas para a esquerda aqui, ó, para ficar dentro do formato da notação. Então 2 casas eu vou compensar aqui com 2 aqui no expoente. 400 é a mesma coisa. Como 400 é muito grande, eu vou pegar, escrever o 4 vezes 10. Se eu estou deslocando aqui 2 casas para o 400 virar 4, eu estou deslocando 2 casas para a esquerda. Então eu compenso aqui com 2. Como é em notação científica, faz necessário fazer um ajuste aqui. Eu tenho que ter apenas uma base 10. Então eu conservo 2 vezes... Continuando a aula, gente, porque tem um probleminha técnico aqui, mas prosseguindo na resolução, nós temos aqui o seguinte: como é em notação científica, essas potências aqui têm que ser simplificadas. Eu vou conservar o 2 vezes... Agora aqui, vou me deparar com produto de potência de mesma base. Relembrando, produto de potência de mesma base. Você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Somando o 2 com menos 9, equivale ao dever 9 pagar 2. Continuo devendo 7. Mesma pegada aqui, 4 vezes 10. Simplificando, produto de potência de mesma base. Conserva a base, soma-se os expoentes. Somando 2 positivo com 9 negativo, devo 9, pago 2. Continuo devendo 7. Essa é a escrita em notação científica do intervalo dado. Em seguida, vamos para mais alguns exemplos.